Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje, amém. Bom, hoje eu estou começando a minha pregação. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, é só você clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e clicar no sininho. Pois dessa maneira, sempre que eu postar um vídeo, você que me assiste será notificado. Eu também gostaria de pedir para vocês fecharem os seus olhos, para que eu possa estar fazendo uma oração por vocês. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, mais uma vez cada um de nós estamos na sua presença, e mais uma vez nós estamos necessitados do teu apoio. Senhor, o Senhor conhece as pessoas que me assistem. O Senhor sabe o caminho delas. O Senhor sabe na hora que eles se sentam e na hora que eles se levantam. Meu Deus, que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, venha estar ajudando cada uma dessas pessoas. Que elas venham estar passando pelo vale da sombra da morte e saírem vencedoras. Livre essas pessoas do pecado, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do terror noturno, da seta que voa de dia e da peste que se propaga nas trevas, do terror do meu dia e de todas essas coisas o Senhor vem estar os livrando. Meu Deus, o Senhor vem estar despejando do teu Espírito Santo. Livre elas do laço do pecado, do laço da iniquidade e das trevas. Encha cada uma dessas pessoas com teu Santo Espírito, que venham ser filhos de Deus, filhos da tua palavra, que venham andar segundo os teus ensinamentos. E que o Senhor, pelo amor do teu nome, venha estar cuidando e guiando essas pessoas para a honra e glória do teu nome. Guie elas em veredas de justiça, que da água da justiça elas venham repousar. Ilumine os seus passos e ensine eles o caminho que devem seguir. E guie ele para longe de todos os males, em nome de Jesus, que eles possam morar no céu. Que assim seja. Amém. Hoje eu vou estar lendo 1 Reis, capítulo de número 20, verso 31 ao 43, que diz assim: Acabe vence os sírios e faz aliança com o seu rei. Então lhe disseram os seus servos: Eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são os reis clementes. Ponhamos, pois, sacos aos lombos e cordas às cabeças, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma. Então cingiram sacos aos lombos e cordas às cabeças, e vieram ao rei de Israel e disseram: Diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. Ele disse ele, pois ainda vive? É meu irmão. E aqueles homens tomaram isso por bom presságio, e apressaram-se em apanhar a sua palavra, e disseram: Teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: Vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a ele e ele o fez subir ao carro. E disse ele: As cidades que meu pai tomou de teu pai, se restituirei, e faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu respondeu a Acabe: Te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança e o deixou ir. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro: Pela palavra do Senhor, ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. E ele disse: Porque não obedeceis à voz do Senhor, eis que em te apartando de mim um leão te ferirá. E como dele se apartou um leão, o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: Ora, fere-me. E feriu aquele homem, ferindo-o e vulnerando-o. E não foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho, e disfarçou com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei e disse: Teu servo saiu ao meio da peleja, e eis que, desviando-se um homem, me trouxe outro homem e disse: Guarda-me este homem, se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando o teu servo ocupado, nome de outra parte, entretanto desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: Essa é a tua sentença, tu mesmo a pronunciastes. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos. E o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Porquanto soltastes da mão o homem que eu havia posto
para a destruição. A tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Somente até aqui. Irmão, e nós vemos aqui nessa passagem, 1 Reis, capítulo de número 20. Capítulo de número 20. O que nós podemos perceber aqui? Podemos perceber então que o profeta ele estava tendo uma missão predestinada por Deus. E Deus, o que ele queria? Ele queria que aquele profeta fosse verdadeiro. O profeta ele deveria ir no lugar, cumprir de acordo com a missão que Deus havia lhe dado e não se desviar do que Deus ensinou. Deus ele deu a instrução para o profeta: olha, você tem que fazer isso, isso aqui é o que você vai dizer, você vai ter que agir dessa maneira. O profeta ele não ouviu isso. Em vez de ele estar fazendo o que era certo, ele enganou aquele homem. E aí ele errou por não ter obedecido a Deus. Então Deus o castigou. O que nós aprendemos com isso? A palavra de Deus ela era para ser seguida à risca. Deus não me deixou, por exemplo, para eu estar servindo metade da sua palavra. Deus ele falou: olha, vocês devem obedecer a minha palavra. Todos os meus mandamentos você deve guardar. Nem sempre nós podemos ser 100% santos, porque há momentos que a gente acaba escorregando, não intencionalmente, mas escorregamos às vezes em algum tipo de pecado. E o que é que Deus ele está nos ensinando então? Deus ele nos ensina que a gente não pode estar servindo, obedecendo metade da palavra. Nós vemos que esse profeta, ele chegou até aquele determinado lugar. Deus mandou ele ir, ele foi. Na hora de ele chegar à parte B do plano, que era falar o que Deus havia mandado, aí ele fraquejou e se desviou do que Deus lhe disse. Então nós aprendemos que eu não posso escolher versículos da Bíblia que eu vou seguir, depois escolher outras partes e deixar de seguir. A palavra de Deus, ela não é dura. A Bíblia nos diz lá em 2 Timóteo, que alguns homens por não, em 2 Timóteo, se eu não me engano, que alguns homens por não suportarem a sã doutrina, tendo comichão no ouvido, estaria criando doutrinas de demônios, se eu não me engano. Estaria criando novas doutrinas. E alguns, por não suportarem a doutrina, tendo comichão no ouvido, estaria criando novas doutrinas. Deus ele nos ensina que a gente não pode simplesmente seguir metade dos seus ensinamentos e a outra metade a gente deve deixar de seguir. Não, porque tem gente que fala: isso aqui eu vou obedecer, isso não, isso é difícil. Deus ele falou que o jugo que ele nos dá não é um jugo pesado. O que ele deixa pra gente, ele deixa sabendo que os seus mandamentos não são pesados. Não é uma coisa penosa. Os seus mandamentos, eles não são com muita dureza. O que ele quer é que a gente vá para o céu. E os ensinamentos de Deus, eles não são duros. O que Deus ele nos ensina, ele apenas nos ensina porque ele quer que a gente venha conseguir a salvação. Então eu devo buscar servir tudo a palavra de Deus. Aí tem gente que fala: mas não é possível seguir tudo. Se você for guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai sempre te guiar para não pecar, para não cometer o pecado. Apesar de às vezes você acabar escorregando, o Espírito Santo sempre vai te induzir a ir até a santidade, ou seja, ele vai te induzir para o bom caminho, para o caminho de santidade. Por mais que em momentos a gente acaba cometendo algum pecado, a gente não pode ter o pecado como meio de vida. Então eu não posso escolher o que eu vou servir da palavra de Deus. Tem pessoas que elas obedecem a algumas coisas. Eu não mato, eu não roubo. Aí chegam outras coisas. Não, isso aí eu não vou obedecer porque é muito difícil. Isso daí não dá de obedecer. Isso daí deve ser algum engano. Então pessoas fazem isso, ou seja, elas não aguentam a palavra. Elas não aguentam a palavra que machuca a carne. Então essas pessoas, elas ouvem o evangelho e elas não gostando do que elas ouvem, elas modificam. Se tiver alguma lei ou um ensinamento de Deus que seja muito duro de ser seguido, elas começam a inventar desculpa, falando que aquilo na verdade não é bem assim, que aquilo na verdade está errado, que houve algum erro. É assim. Não adianta eu não matar, não roubar e chegar lá e ficar olhando para a mulher do meu próximo, estar adulterando, passar o meu dia inteiro vendo televisão, ser fanático por esportes e não orar. Deus ele não ensina isso. Deus ele nos ensina que a gente deve estar buscando obedecer à risca a todos os seus mandamentos. A gente deve tentar, por mais que às vezes nós tropeçamos, eu devo tentar obedecer tudo que ele me diz. É claro que nós não vamos conseguir ser 100% santos, porque a gente somos pecadores. E sempre vai ter um momento da nossa vida que a gente vai acabar cometendo algum pecado.
Mas o que Deus ele quer? Ele quer que a gente se esforce não para só cumprir 1 ou 2 ou 3 mandamentos. Ele quer que a gente venha cumprir todos os mandamentos. Porque tem pessoa que elas ouvem a palavra. Quando aparece uma lei de Deus que não abala tanto o seu modo de vida, elas aceitam. Mas quando chega uma coisa que ela vai ter que precisar mudar a sua vida para se enquadrar aquele método, ela nunca ouvir. O que ela faz? Tem pessoas que elas não obedecem toda a lei de Deus. Elas obedecem alguns pontos e os outros pontos ela não obedece. Ah, eu não mato, eu não roubo, mas eu não oro. Eu não leio a Bíblia, eu fico assistindo televisão o dia inteiro. É dessa maneira. E que Deus então ele está nos ensinando que o Deus está buscando guardar a sua santa e bendita palavra. A sã doutrina ela deve estar no meu coração e não metade da palavra de Deus. Deus ele não nos deu meia Bíblia para cumprir. Ele nos deu uma Bíblia completa para que a gente fosse obedecer cada coisa que ali está escrito. Porque senão ele não teria escrevido tudo isso. Porque Deus ele mandou os profetas escreverem, os seus apóstolos, os pregadores da sua palavra, os evangelistas escreverem a sua palavra. Por quê? Mandou escrever para que as pessoas viessem obedecer a sua lei. Não foi para isso que Moisés ele pediu a tábua? Para que o povo soubesse o que era a vontade de Deus, para que eles pudessem cumprir. Então Deus ele nos ensina que eu não posso apenas obedecer meio mandamento. Eu não posso obedecer apenas alguns pontos da Bíblia. Eu devo buscar obedecer tudo. Até aquilo que eu julgo difícil, eu devo buscar obedecer. Então devo me empenhar para não apenas obedecer metade dos ensinamentos, mas obedecer o ensinamento por completo. Pois assim, a gente poderá um dia chegar à perfeição no céu. Por isso que Deus ele nos mostra, olha, vocês não podem simplesmente estar escolhendo os mandamentos que você se agrada e os mandamentos que você não se agrada deixar de cumprir. Muito pelo contrário, cada um, tudo que eu digo, tudo da minha palavra, todas as minhas exortações e os conselhos que eu deixo para vocês, vocês devem seguir todo ele. Não deve seguir metade. Tem pessoa, isso aqui até que é fácil obedecer esse mandamento. Aí chega lá com o mandamento, não, nada disso, eu não vou obedecer esse mandamento não, que é muito difícil. Então Deus ele nos mostra, olha, você não pode apenas obedecer e querer ouvir aquilo que você gosta. Você não pode apenas se apegar com a lei que você gosta. Você deve obedecer a lei de Deus, independente da sua complexibilidade. Porque ele falou, olha, você tem que obedecer tudo que eu disser. Tudo que eu disser para a boca do meu servo, a boca do meu pregador, você tem que dar ouvido e você tem que praticar. Por isso aqueles que ouviram a minha palavra e eles não praticaram, serão insensatos. Então Deus está dizendo, olha só isso aqui. Vocês não podem escolher mandamentos para seguir. Você tem que seguir todos os mandamentos. Independente da dificuldade, você deve se esforçar. Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. E que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Que assim seja, amém. Feche os seus olhos, por favor, para me fazer a oração final, eu te peço. Senhor, meu Deus e meu Pai, para não sei quem é que está ao outro lado da tela, o Senhor conhece cada um dos sentimentos. Aquele que está no pecado, que o Senhor vem estar perdoando, vem estar curando as feridas. Aquele que está triste, vem estar em felicidade. Aquele que está no pecado, venha para a luz. Pois tu sabes os caminhos de justiça. Tu sabes o segredo para obedecer a tua palavra. Revela o teu segredo para essas pessoas, para esses que não têm onde morar, que não têm onde viver. O Senhor vem estar ajudando com a tua palavra. Mande a tua verdade para que eles possam ser ensinados e obedientes na tua palavra a prosseguirem para o céu. Em nome de Jesus, amém. Nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo seja abençoando a cada um de vocês, que assim seja, amém.